Oi, gente. Estou aqui para o terceiro dia do meu propósito. É muito difícil pensar em coisas para falar aqui. E eu tô vendo que isso é uma forma de eu parar para pensar algumas coisas, chegar a algumas conclusões, estudar um pouco mais. Eu acho que isso tá sendo muito bom para mim, pra superar algumas coisas, sabe? Lidar com algumas coisas. Então, eu nunca pensei que esse nome que eu tinha colocado seria tão real, porque é como se fosse, eu falei, 40 anos em 40 dias, né? Porque eu tô vendo um turbilhão, assim, de coisas muito rápido, né? Porque todo dia eu tenho que falar de alguma coisa, foi o que eu me comprometi, o propósito que eu me comprometi com Deus. E eu fico pensando se eu vou ter coisa pra falar. Eu pensei, o que eu vou falar, né? Eu fico na noite, assim, pensando, meu Deus, o que eu vou falar amanhã? Será que eu vou ter alguma coisa pra falar? Pedindo pra Deus, pro Espírito Santo me ajudar pra falar alguma coisa que realmente, né, me faça parar pra pensar, que eu consiga aprender com isso, né? E eu não sei por que eu tô fazendo isso, se falar, por que você tá fazendo isso? Não sei. Não foi uma coisa que eu pensei, que eu idealizei. Foi que né, o Espírito Santo, Deus me falou. E eu falei, meu Deus, tá bom. E porque é isso, se eu quero chegar mais longe, quero águas mais profundas, e se eu falei que eu estava disposta, e se é isso que eu tenho buscado, a primeira coisa que ele me falar, eu vou falar não. Né? É isso que eu penso. Mas tô aprendendo muito ainda tô indo assim, com calma, tentando assimilar tudo de uma vez, é muita coisa. E eu acho que depois desses 40 dias vai ser você outra pessoa, tenho certeza, assim. Porque, como eu falei, às vezes eu tenho sonhos, né? E daí, às vezes, até, né, tem muitos sonhos que a gente tem que é coisa da nossa cabeça. E que a gente sabe que é porque a gente viu alguma coisa, ou que é do nosso subconsciente, ou alguma coisa que, né, que a gente viu e ficou impressionado. Só que depois que eu tive esse encontro, né, com Deus, eu começo a ver tão diferente os sonhos. E daí eu começo a ver que outras coisas que eu já sonhava antes, que não é nada assim, que não é coisa da minha cabeça, que faz sentido, que fez sentido, né? Que realmente aconteceram algumas coisas, né? Faz pouco tempo eu sonhei que eu tava grávida, com um barrigão, assim, tava explodindo. E eu tava, tipo, em trabalho de parto, indo pro hospital, tipo, eu fiquei desesperada, porque parecia que minha barriga ia estourar de tão grande. Eu falei, meu Deus, e eu sabia que não era gravidez, tipo, né? Não era que iria vir uma gravidez pra mim. E eu já comecei a ver o que será, né? E daí eu fui vendo alguns vídeos, fui vendo alguma coisa, uma pessoa falou aqui, e sempre, tipo, quando você tem entendimento, assim, do que você sonhou, quando na hora, tipo, vem aquela coisa na sua cabeça, um clique, né? Fala, é isso. E eu cheguei à conclusão, faz um tempo atrás, que era um novo projeto de Deus que ia nascer de mim, né? Um projeto que eu estava gestando, né? E daí eu falei, mas o que será, né? E, tipo, quando eu comecei esse propósito, eu falei, olha como Deus tipo, é um projeto, né, dele pra mim, que ele já sabia, que já tava tudo escrito, e que eu nem imaginava. Então, tem tanta coisa que se a gente parar pra pensar, que Deus tenta falar com a gente a todo momento, e a gente passa despercebido, sabe? Então, a Joyce tava com medo de ser um bicho. Se tiver um bicho de novo, vou sair correndo. E aquele nome também, 40 anos, me veio assim, tão do nada.
Eu não tive dúvida, não fiquei pensando em nome a noite inteira. Fui criar e coloquei, sabe? E depois eu comecei a pensar, né? Deus colocou o Espírito Santo no meu coração. Muita coisa sobre esse nome, sobre toda esse propósito, né? Um dia eu tava em adoração, tava num grupo de oração, e tava o Santíssimo lá na frente, né? Com Jesus Eucarístico, né? E muitas vezes nesse momento, às vezes do nada, assim, eu sinto Deus falando comigo. E veio uma imagem na minha cabeça, Moisés. Mas do nada, não tava pensando nisso, eu tava, sabe? Moisés com cajado dividindo o mar. E, tipo, no meio, sabe? Aí eu falei, meu Deus, e do nada eu fiquei pensando. E sempre quando acontece alguma coisa comigo, eu já tenho 1000 possibilidades. Eu já, tipo, escrevo, já sei, pode ser o Moisés, porque eu tô no meio de 2 coisas e eu tenho que, tipo, apacentar os 2 lados. Aí eu pensei, não, na minha vida, porque eu sempre me vejo no meio de situações que eu não tô nem de um lado nem do outro, eu sempre tô no meio, né? Então eu falei, mas o que será, né? Os enigmas, né, que eu adoro. E daí eu vou pesquisar e daí eu me interesso. E eu vejo que Deus sabe muito como atrair a gente, né? Porque, tipo, se não fosse desse jeito, se fosse qualquer outra coisa, não ia me gerar esse interesse, Então é uma coisa que eu tenho que ir atrás, não é uma resposta pronta. Que eu tenho que ir atrás, que eu tenho que descobrir, e que muitas vezes eu que eu sou ansiosa, eu não vou descobrir no dia. Muitas vezes eu acho que eu descobri, mas daí depois passa um tempo e eu vejo que eu não descobri nada. E daí eu vou pesquisar, e eu vou estudar a Bíblia, e eu vou... Então eu vejo que é uma forma muito particular de Deus falar comigo, porque Ele sabe como eu sou. Ele sabe como eu vou me interessar, né? E na Bíblia mesmo, Deus fala muito por enigmas, por parábolas, né? E é uma coisa que eu particularmente gosto muito, né? E quando eu descubro, parece que eu encontrei o tesouro, né? Como se fosse caça ao tesouro. Achei o pote no final do arco-íris. E daí eu fico muito feliz, parece que, nossa... Eu falo, e eu não acredito ainda, eu falo, mas será? Eu fico toda hora duvidando. Mas não foi coincidência, não foi isso mesmo. Porque pra mim é uma coisa tão surreal Deus falar com a gente. Tipo, é uma coisa tão... que eu nem sabia que existia. Um mundo tão novo pra mim que às vezes eu paro pra pensar assim e coloco dúvida, mas aí eu vejo não tem como ter dúvida. Eu até peguei o celular aqui do meu marido e anotei algumas coisas, né? Antes, começou assim... A época que eu comecei a rezar mais na minha vida foi quando meu marido foi internado da Covid na UTI e no ano seguinte, meu pai. Então, daí eu já comecei. Do meu marido foi em 2020, em agosto, e do meu pai em 2021, em agosto também. Aí eu falo, coincidência, né? Sempre agosto. E aí eu parei pra pensar, esse propósito meu começou dia 15 de agosto, que é o mês do meu aniversário, aniversário da minha filha, aniversário da minha mãe. Então sempre foi um mês tão feliz pra gente. E desde 2020 era um mês tão pesado, assim, com tantas coisas ruins, tantas lutas, né? Que daí até uma amiga minha falou, nossa, espero que no aniversário do ano que vem você não esteja passando por nada disso, porque eu sempre vivia chegando no meu aniversário, no dia do meu aniversário de 2020, eu passei no hospital. Meu marido tava na UTI, sabe? No dia do meu aniversário de 2021, meu pai tava entubado. Eu ainda não consigo muito falar disso sem chorar, porque é recente, é uma coisa que eu vejo que... Eu não sei se algum dia eu vou conseguir, porque são lembranças muito boas. É uma pessoa que
que me fez tanta falta, que me faz tanta falta, que eu falava com ele todos os dias. Então é difícil pra mim falar dele e não chorar. Mas eu tenho uma lembrança boa. Eu consigo agora falar melhor do que eu falava antes. Porque antes eu não conseguia nem falar. É uma coisa que doía muito. Me marcou muito porque no meu aniversário de 2021 meu pai estava entubado. Ele foi internado dia 11 de agosto, que foi o aniversário da minha mãe. E dia 14 de agosto eles iam vir pro Brasil. Eles moram nos Estados Unidos. E ele ia vir pro Brasil, ia ficar 3 meses aqui, ele sempre vinha. E ele sempre vinha em agosto, porque daí a gente ia comemorar todos os aniversários juntos. E daí ele ia vir dia 14. E dia 11 ele foi internado. E dia 14, que é o dia que ele ia estar vindo pro Brasil, foi o dia que ele foi entubado. E ele tinha muito medo da Covid. E ele era forte, bonito, loiro, de olho azul, tão cheio de vida, tão lindo, tão disponível, uma pessoa tão boa que no dia que ele foi entubado, eu fui pra Aparecida, porque ele era muito devoto, Nossa Senhora Aparecida. Eu fui pra lá rezar e ele ligou pra todos. Nós somos em 3 irmãs, minha mãe. Ele ligou pra todas nós antes de ser entubado pra perguntar o que a gente achava e pra se despedir. Ele sempre falou muito que ele ia morrer cedo. E hoje em dia eu penso, eu nunca dei muita importância, sabe? Porque eu ficava brava quando ele falava isso. Pai, pelo amor de Deus, para de falar isso, você não vai morrer cedo. E... Nossa, já ia ficar louca porque eu tô chorando. Você não vai morrer cedo. Para de falar isso, por favor, você deixa a gente triste. E eu nunca perguntei pra ele como ele sabia disso, por que ele tinha... eu não sei se era um pressentimento, eu não sei se ele sonhou, eu não sei se Deus falou com ele. E hoje, se fosse hoje, eu penso que eu queria saber, sabe? Como ele sabia, por que ele sabia, se ele tinha medo. Porque eu sei que ele não falava sobre isso com ninguém, porque... Imagina ele falar com a gente. Ele já teve câncer 2 vezes e foi totalmente curado. E ele teve câncer no pulmão, que ele nunca fumou na vida. Então, não dá pra gente explicar as coisas que acontecem, né? Foi por um assunto totalmente diferente, né? Mas eu tava falando que como Deus fala com a gente e... Eu nem lembro. Chorei e me perdi. Mas eu vou voltar falando sobre como Deus fala comigo, que foi o que eu falei, né? Que começou na época que meu pai estava internado, que o Jair estava internado. E sempre em agosto, né? Eu comecei meu propósito em agosto. E daí eu cheguei à conclusão, quando o Jair estava internado, no mês de agosto eu fiz 39 anos, em 2020. Quando meu pai estava internado, no mês de agosto também, eu fiz 40 anos. E no dia, eu não lembrei agora o que eu ia falar, no dia do meu aniversário, ele estava entubado. E ele estava melhorando. E eles já acharam que iam poder fazer a traqueostomia, que ia poder tirar ele dos tubos. Só que no dia do meu aniversário mesmo, aconteceu alguma coisa no hospital que tiveram que trocar o tubo que ele tava e ele ficou sem oxigênio e, ele piorou muito. Entupiu alguma coisa e desde esse dia, ele piorou muito. E foi o dia mais triste, assim, eu falei, não tem como... Agora tem, né, porque eu conheço Deus, eu tenho um novo propósito na minha vida. Mas muito triste eu associar sempre a data do meu aniversário a isso, sabe? E
E eu vejo que eu falei, eu fiz 40 anos nessa data, né? E a partir dessa data, a minha fé teve que ser tão grande como ela nunca foi. Porque a partir desse dia, piorou tudo. Muitas vezes os médicos falavam que ele não ia passar daquela noite. Eu rezava. E aconteceu muitas vezes de eu acordar ouvindo alguma voz, falando alguma coisa pra mim, ou uma palavra. Uma das frases que eu ouvi, e daí eu não entendia, porque eu achava, eu sonhei com uma frase. Era, nem tudo que Jesus nos concede é nosso. Tá, eu não tinha entendido. Mas depois eu acho que eu entendi, porque ele era meu pai aqui na terra, mas no céu nós vamos estar todos juntos e eu não podia ter esse sentimento de posse. Eu tinha que falar pra Deus que tudo bem, que podia ser feita a vontade dele e que mesmo que não fosse a mesma que a minha. Isso foi muito difícil pra mim, pra minha mãe, pra minhas irmãs. Eu não aceitava, de jeito nenhum, eu não aceitava. Eu não me conformava. Os médicos sempre ligavam e falavam pra gente que se parasse o coração, se a gente autorizava a não ressuscitar. Eu falava, não, eu quero que ressuscite, eu quero que meu pai tenha todas as chances que ele puder. Porque se fosse eu numa cama de hospital, ele nem ia desistir de mim. Jesus ressuscitou, Lázaro ressuscitou, por que meu pai não pode ressuscitar? E a gente até o fim, eu acreditava, eu rezava, eu tinha plena certeza. A gente tinha um grupo de oração, tinha mais de 100 pessoas. Todos os dias a gente passava o boletim e cada dia eu tinha que pensar nas coisas pra escrever. Eu e minhas irmãs, né, e minha mãe. Minha mãe muito difícil também. Minha mãe nessa época ficou entubada não, graças a Deus, ficou internada com Covid. Ela tinha diabetes. Então foi uma situação, assim, muito difícil pra gente. E todo dia eu tinha que falar coisas de Deus, coisas de esperança, que eu penso hoje em dia que muitas vezes servia pra mim. Eu tinha que escrever. Mais um dia se passou, mas a gente acredita muito que Deus pode fazer o impossível. Ele ficou 67 dias entubado e os 67 dias a gente escreveu um texto diferente. Então eu vejo que Deus estava trabalhando tanto na nossa vida. E se eu vejo as coisas que eu escrevi, era tudo pra mim, sabe? A gente ouvia músicas de Deus, eu nunca tinha ouvido. Então foi uma porta que foi pela dor, no nosso caso, que Deus entrou na nossa vida. E no final, não aconteceu o que eu gostaria, mas eu sei hoje em dia que foi feita a vontade de Deus. Eu comecei no cerco de Jericó, que tinha aqui, me mudei pro interior depois da Covid do meu marido. Comecei no cerco de Jericó e era 7 dias para quebrar a muralha. E eu tinha tanta certeza que depois do 7º dia ele ia sair, daí os médicos colocavam no relatório. Porque ele já estava há muito tempo no quarto da UTI, estava lotado por causa da Covid. E sempre os médicos queriam, infelizmente, né, liberar a vaga. E os médicos eram muito duros com a gente, muito grossos. Nos boletins falavam que não tinha esperança, que era caso irreversível. E a gente ficava brava, discutia. E eu falava, não, mas pra Deus nada é impossível, não é irreversível. Não tem nada que é irreversível. Ele falou que ele tinha 0% de chance. Eu falei, não tem 0%, é impossível. Se ele tivesse 0%, ele já não estava sobrevivendo. Ele tá há 67 dias. E eu sempre achei muito, tive muita fé que ele ia conseguir. Um dia minha filha sonhou que logo quando ele já estava muito mal, eu não sei como ele aguentou 67 dias. Na verdade, hoje eu sei, né? Porque era o tempo que Deus precisava para fazer um milagre. Eu penso, não através da vida dele,
através da vida dele, mas não devolvendo a vida dele, sabe? Pra gente, mas fazendo um milagre na gente, nossa fé, né? Porque mesmo a gente não tendo chegado ao objetivo que a gente queria, né? O que isso fortaleceu o nosso relacionamento com Deus, na verdade, começou daí, né? Porque eu sempre estudei em colégio católico, porque desde os 7 anos eu quis. Agora, não sei porque é uma coisa minha. Meus pais eram católicos, a gente ia na igreja, né? Mas não era aquela coisa de todo domingo. Eu estudei no colégio católico e fiz primeira comunhão, tudo certinho, casei em igreja católica. Mas depois nunca mais fui na missa, nunca mais fiz nada. Aí eu falei do cerco, eu fui os 7 dias no cerco. Tinha tanta fé, e eu penso assim, se eu tivesse ido 2 dias e meu pai tivesse se curado, eu não sei se eu teria continuado. Sabe, com a fé que eu tava. Se eu tivesse ido 3 dias e meu pai tivesse falecido, eu não sei se eu ia continuar. Mas foram 67 dias que todos os dias eu acordava, rezava, escrevia meu texto falando sobre Deus pra todo mundo, eu e minhas irmãs e minha mãe, falando pra todo mundo. Tinha que dar força pra minha mãe nesse momento, porque imagina, ela é casada com meu pai há 40 e poucos anos e ver o companheiro dela da vida, sabe? Tão triste. E a gente não tava em situação também de tentar. Na verdade, eu só tinha esperança e tinha fé, tinha muita fé. E daí, quando a minha filha sonhou, ela sonhou assim, que ela encontrou com o meu pai, né, o vovô, ela fala. E ele falou: Lu, eu preciso ir, eu não vou mais poder ficar. E vocês precisam aceitar. Tipo, foi a coisa mais difícil que eu ouvi. Ela acordou chorando. Mamãe, eu sei com isso, mas não é verdade, eu não quero que seja verdade. O vovô falou que precisa isso, que a gente precisa aceitar. Então eu vi que a gente tava, talvez... Ele tava lá pela gente, sabe? E eu vejo que eles lutam tanto. Os médicos falam que não era possível, sabe? O coração dele não ter parado, os órgãos não ter parado, o pulmão já não tava funcionando, tava duro da Covid. E, tipo, como ele tava aguentando tanto tempo. E daí o médico chamou, na verdade foi tudo nos Estados Unidos. Eu falo que eu tava junto, mas eu tava por vídeo, eu sempre tava acompanhando tudo. E eu fazia parte de tudo. Os médicos ligavam, eu não entendia nada, eu ficava desesperada. Elas gravavam os áudios, aí depois minhas irmãs, minha mãe traduzia tudo pra mim. E eu me senti impotente, porque eu não podia fazer nada, eu só podia rezar, que era a única arma que eu tinha. E eu vejo que daí os médicos chamaram, falaram que não ia, que já tava muito ruim, deixaram a família visitar. Eu né, por vídeo. E daí todas nós falamos pra ele que ele podia ir. Tinha um padre aqui na minha casa, padre Evandro. Porque daí nesse meio tempo eu fui no Cerco de Jericó e conheci a comunidade que eu faço parte hoje, que é o Kadosh. E eles começaram a rezar muito pelo meu pai, levar em todo lugar. Eu conheci muitos padres, veio muitos padres aqui rezar por ele, pela vida dele. E esse dia o padre Evandro estava aqui, porque daí a gente falava todos os dias com meu pai por câmera, né? Ele estava entubado, mas a enfermeira deixava o celular dele lá. E daí a gente falava, contava as coisas, punha música. E daí o Lucas da Yom Kadosh, o pessoal da Yom Kadosh, começou a rezar com a gente, pra ele, cantar nas lives, mesmo ele estando no hospital. Minha mãe e minhas irmãs organizaram uma oração na porta do hospital. Então a gente fez muita coisa, a gente fez, assim, muita coisa. Deus agiu muito, assim, através da gente, sabe? E
todas nós falamos pra ele que ele podia ir nesse dia, né? E o padre tava aqui, a gente rezou o texto da misericórdia junto com ele, cantou uma música e no outro dia ele foi. Então, tipo, ele foi até o fim, ele cuidou da família, sabe? Até o fim ele pensou na gente, ele não deixou a gente desamparado. Porque eu penso que mesmo que eu perdi meu pai, eu consegui ver um pai que é Deus, que sempre esteve do meu lado, sabe? Que eu só não via, que eu só... E foi muito difícil, né? Depois de tudo isso, mas a minha fé continuou. E enquanto ele tava no hospital, eu ouvia Deus falando comigo, né? E daí, hoje em dia eu entendo que eu não sonhei, porque era assim, eu acordava e eu ouvia. Eu não sei se eu ouvia ou se vinha no meu pensamento, até hoje eu não sei. Uma vez eu ouvi, que foram palavras em outra língua, que até hoje eu não descobri essa ainda. Mas das outras vezes eu acho que veio no meu pensamento, eu não sei. Aí depois, agora, outra coisa que eu lembrei agora. Quando a gente tava nesse grupo de oração, tinha muita gente nesse grupo de oração, que a gente mandava coisas de Deus, palavras de Deus todo dia. Tinha uma moça que ela fazia o seguro do meu carro, a Ale. E ela sempre falou muito de Deus pra mim quando eu ia renovar o seguro. Sempre na época de renovar o seguro, eu falava com ela: Mari, você é uma pessoa muito especial, muito abençoada. Eu falava, nossa, eu nunca conhecia ela. E nessa época eu tinha que renovar o seguro, falar com ela. E ela falou alguma coisa de Deus, e eu falei do meu pai, e ela entrou no grupo de oração. E daí sempre mandava mensagem, sempre falava com ela. E ela sempre me falava cada coisa, assim, que eu falava, meu Deus, por que ela tá falando essas coisas de Deus, assim, pra mim? Que eu anotava tudo, porque eu falava, meu Deus. Aí ela fala, olha o que ela falou pra mim, eu até vou ler. Deus me mostrou essa parte em você. Você tem o dom da revelação e vai melhorando a cada vez que você lê a palavra de Deus. É somente através dela que ele vai te mostrando. Daqui uns anos, ainda vamos falar sobre isso. Você vai testemunhar com seus próprios olhos o verdadeiro poder de Deus, Mari. Você ainda não sabe realmente o que eu estou falando. Deus está te conduzindo para o que ele tem para você. E você não faz ideia, porque não passou nem na sua mente e muito menos no seu coração. Hoje, se eu puder te dar um humilde conselho, dedique um tempo com a palavra de Deus. Peça a Deus para te mostrar o que ele tem para você. E pode dizer nas suas orações a ele: Senhor, o que é isso que a Alê diz que eu não faço ideia? Me mostra, não me deixe sem saber. Tudo coopera para o bem daqueles que creem em Deus. Esse foi o caminho que Deus encontrou para iniciar uma obra na vida de vocês. É o Espírito Santo de Deus que fala ao meu coração. Não são minhas palavras. Ai de mim se não fosse de misericórdia de Deus. Sinto em meu coração algo diferente em você, desde a primeira vez que nos falamos. E olha que não nos conhecemos. Leia a palavra de Deus o quanto puder. Peça direção. Ele vai te mostrar coisas surpreendentes e detalhes. E você vai ver como irá ajudar as pessoas sendo direcionada totalmente pela palavra de Deus. Deus vai te mostrar tudo no tempo dele e vai ser lindo. Ele vai te revelar. Tenha certeza disso. Nunca se esqueça. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E você, Mari, é uma das escolhidas, eu tenho certeza. Fica para a reflexão se eu, que não te conheço nem pessoalmente, vejo isso, imagina Deus que foi quem te criou para servi-lo. É algo sem palavras, extraordinário, nem temos palavras para expressar. Fica na comunhão, leia a palavra e verás o movimento e grandes obras da parte de Deus. Eu falei, meu Deus, por que ela tá falando tudo isso pra mim? Eu não fazia nem ideia do que ela tava falando. E se eu não me engano, ela falou isso
Eu anotei a data antes do meu pai de acontecer tudo isso. Ela sempre me falava alguma coisa nesse sentido. Não, ela falou isso. Mentira, ela falou isso logo que após ele falecer. Ela falou isso pra mim. E daí eu falei, meu Deus. E daí eu vi que eu não ia entender naquele momento, porque eu tava preparada ainda. Tanto que eu falei, tá bom, anotei tudo que ela falou e realmente tá acontecendo, né? Tudo que ela falou, e eu vivo falando com ela, a gente troca experiências, eu pergunto as coisas pra ela, porque ela tem muito mais experiência que eu. E ela fica, Mari, eu nem lembrava que eu falei isso, foi o Espírito Santo de Deus. E se não é uma coisa de Deus, uma pessoa que fazia meu seguro, sabe? Que não tinha, nunca vi pessoalmente. Então é muita coisa. Quando Deus quer te mostrar e quer te chamar para um propósito, Ele vai achar um jeito de falar com você, vai ser das formas que você nem espera que vai acontecer. Se você estiver aberto, se você acreditar, se você anotar, se você for atrás, tenho certeza que um dia você vai descobrir. Tem muita coisa que eu ainda não descobri, mas eu tô empolgada pra descobrir. Eu tô atrás, eu quero estudar, eu quero saber mais. E daí começou, tipo, essas coisas que eu ouvia sempre que eu acordava. Tipo, eu tô dormindo, aí eu acordava e alguma coisa. Aí começou a me vir passagens da Bíblia. Mas eu nem tinha Bíblia, então eu nem sabia os livros da Bíblia. Então, uma vez que falou assim, Esaú foi expulso da casa de Jacó. Daí eu falei, nossa, daí eu fui ver. Quem que é Esaú, quem que é Jacó? Nossa, eles eram irmãos. Nossa, mas como assim? Eu nem sabia. Aí fui lá estudar a história, né, dos dois. Aí outro dia falou uma passagem, Efésios 4:13. Aí eu fui lá ler, eu falei, meu Deus, existe Efésios mesmo na Bíblia? Como assim? Eu nunca ouvi falar nesse nome. Então, Deus foi me surpreendendo de uma forma que eu falava assim, não tem como ser eu, porque eu nem sabia. Então, tipo, a cada vez que eu via que eu ia atrás das coisas que ele me falou, que eu tava disponível, ele me falava outra coisa. E eu ficava assim, sempre... Eu fiquei 2 anos indo nos grupos de oração da comunidade, mas nunca tinha tocado no meu coração eu entrar pra ser membro da comunidade. E eu falava pra Deus, e começou a me incomodar, assim, ai, será que eu tenho que ser membro? Porque eu sabia que minha filha e meu marido ainda não estavam, né, nessa fase do relacionamento com Deus que eu tô. Aí um dia eu acordei e eu ouvi assim, eu e minha casa serviremos a tribo de Judá. Daí eu fui procurar das tribos, vi quem era a tribo de Judá, é a tribo de Jesus. Nossa! E junto com esse sonho, eu sonhei com um cordeiro, com um cajado, com... Nossa, eu já tinha visto essa imagem em algumas missas, em alguns lugares que eu ia. E eu não tinha me ligado ainda. Nossa, tipo, vi. Aí um dia eu tava falando, acho que com o Lucas. Nossa, essa imagem aqui que eu sonhei, aí mostrei uma foto, mais ou menos, né? A imagem da nossa camiseta, da camiseta da Yom Kadosh. Aí eu, como assim? Eu tenho a camiseta, eu uso e eu nunca tinha, tipo, ligado meu sonho com isso, sabe? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, tipo, é a resposta de Deus que eu tenho que entrar nessa comunidade. Só que daí toda hora eu pedi a confirmação, né? Queria de alguma forma, queria alguma coisa sobrenatural. E eu vou contar em outro vídeo pra esse não ficar muito longo como aconteceu essa revelação, esse chamado pra eu entrar na comunidade. Mas emendei vários assuntos um no outro, né? Ainda não tô muito boa nisso. Tava falando do Moisés, eu não terminei, né? Falando dos 40 anos, né? E eu vejo assim, que Moisés, eu tava pesquisando, né? Até os 40 anos dele, ele morou na casa do sogro dele. Então ele era meio acomodado, assim, sabe? Ele não tinha tanta expectativa de fazer coisas diferentes, de ir atrás de nada. Muito barulho, né? Com 40 anos, ele recebeu o chamado do Senhor, né?
para livrar o povo da escravidão, né, os hebreus. E ele negou muitas vezes, ele não queria de jeito nenhum, né? Até deixei umas coisas anotadas aqui. E ele não queria sair do comodismo, né? Então, mas ele atendeu o chamado de Deus, ele levou o povo, andou sobre as águas, não. Dividiu o Mar Vermelho. E até isso, a visão que eu tive, eu penso que é um divisor de águas na minha vida, né? Que a partir dessa experiência que eu tô tendo de 40 anos em 40 dias, que é muito 40, se você for ver do Moisés, tudo é em 40 anos ele tava na casa do sogro, depois ele ficou 40 anos no deserto. Então, e foi a partir do... o que me, sim, colocou no meu coração, o Espírito Santo, que ele, depois dos 40 anos que ele ficou no deserto, que seria o meu caso, eu fiquei 40 anos no deserto, sem a fé, sem a palavra de Deus. Quando ele saiu do deserto, imagina a sede que ele tava. Que é como eu me sinto, como eu falei ontem, da sede. Tipo, depois de 40 anos, eu tenho sede, eu tenho pressa. E então, tipo, eu vi que fala muito comigo, que esse nome tem tudo a ver, né, com o que eu tô vivendo, com esse propósito. Eu não sei como eu vou terminar esses 40 dias, eu não sei se eu vou ter tanto assunto pra falar, eu não sei se meu vídeo vai ser só pra Deus, se vai servir pra alguma das minhas irmãs, vai servir pro meu marido, ou pra alguma pessoa próxima a mim, ou alguma pessoa que eu não conheço, mas eu tô seguindo o que Deus me pediu. E os planos deles sei que são muito maiores que o meu. Tem uma música que fala, os seus passos são meus, né? O meu próximo minuto é seu. Então chama Teus Planos a música. É linda. E eu vejo muito que Moisés também falou, quem sou eu? Quem sou eu, Deus? Ele recusou muito. Eu não sei falar, eu não falo bem. E vê outra pessoa. Então, tipo, tentou, né, fugir do chamado dele, mas quando Deus tem um chamado para sua vida, pode ter certeza que ele vai abrir caminhos para coisas muito maiores do que você pensa. E acho que eu até falei muito por hoje. E eu acho que é isso. Ficou um pouco confuso, peço desculpas. Emendem um assunto no outro, quero falar tudo ao mesmo tempo, mas acho que é isso que eu tinha para falar hoje. E tô muito feliz de fazer esses vídeos. Tô superando um pouco minha vergonha. Tô feliz de Deus estar falando tanto comigo através deles. E se o propósito de Deus for que esse vídeo chegue a alguém, que eu tenho certeza que ele vai fazer isso acontecer. Mas se for só pra mim me desenvolver, só pra mim estudar, só pra mim conhecer um pouco mais da palavra, entender um pouco mais dos meus processos, já fez tudo valer a pena. Só por estar mais próxima de Deus, esse é o meu principal objetivo. Tá bom? Obrigada, gente. Deus abençoe todo mundo que tá aqui. E até amanhã. Beijo.